Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, Salmo número 80, versículos 1 a 7, destacando justamente os versículos que se repetem, o versículo 3 e o versículo 7, que dizem: Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Que Deus esteja conosco. Amém. Estimados de Cristo Jesus, estamos iniciando mais um ano da igreja, estamos no período do Advento, decorações diferentes começam a aparecer no nosso templo. A vela da coroa de Advento é acesa, a primeira vela que nos chama a atenção à vigilância. E então nós devemos entender por que nós estamos neste mundo. Para o que nós estamos aqui? Por que o Senhor age em nossa vida? O povo de Israel, através deste salmo do salmista Asaf, parece que através desta oração, questiona um pouquinho o Senhor, reclama um pouquinho de Deus, porque ele diz o seguinte: até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Muitas vezes nós olhamos estas palavras e perguntamos: por que o Senhor permite coisas ruins acontecerem com os seus filhos? Pão de lágrimas, pão de lágrimas, copo cheio de lágrimas para beber. Nações vizinhas brigando por causa da sua terra. Ouvimos ali o profeta Isaías também relatando o seguinte: tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Parece que o profeta já está respondendo um pouquinho. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. De certa maneira, a leitura do profeta Isaías, ela vem também a responder esses questionamentos, até essas afirmações que o salmista coloca, dizendo que é por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós sofremos. Por causa do nosso pecado, nós também merecemos o sofrimento eterno, ou seja, merecemos a condenação eterna. Mas Deus é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador. É um Deus que prometeu e cumpriu a promessa. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, Deus prometeu: eu vou resolver esta situação. O Salvador vai vir, vai sofrer, vai morrer, mas vai perdoar. E então, no Evangelho de hoje, nós temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Nós vamos ouvir esta leitura de novo, ou palavras similares, uma semana antes de celebrarmos a Páscoa do Senhor. Quando nós então estaremos olhando, não o advento do Senhor no Natal, mas o advento do Senhor à cruz, para nos perdoar. E então, olhando o Salmo, nestas palavras que se repetem 3 vezes em todo o Salmo 80 e 2 vezes
na leitura de hoje. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Será que nós queremos isso em nossa vida? Será que nós desejamos realmente que a misericórdia de Deus se mostre na nossa vida para que nós sejamos salvos? E quando nós falamos, sim, eu quero isso, nós também temos que agarrar quando Deus nos dá. Nós temos que usufruir disso. Afinal, Deus está sendo misericordioso conosco quando a sua palavra é proclamada. Quando Ele nos convida para participarmos da ceia, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo para o nosso perdão. Devemos sim reconhecer que as misericórdias do Senhor são demonstradas diariamente em nossa vida. Mas, infelizmente, como Adão e Eva, nós também desobedecemos a Deus. Nós também transgredimos a sua palavra. Nós também pecamos contra os 10 mandamentos, do primeiro ao último. Não há um justo sequer no mundo. Todos nós somos pecadores. E então nós ouvimos o profeta dizendo o seguinte, no versículo 6 desta leitura de Isaías 64, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. E então não devemos ter nenhuma surpresa se nós estamos comendo um pão de lágrimas, se estamos bebendo um copo de lágrimas, se nações vizinhas brigam por causa da nossa terra e inimigos zombam de nós. Não devemos nos surpreender se sofrimentos acontecem em nossa vida. Porque nossas boas obras são trapo sujo. Nós, muitas vezes, somos como folhas secas. Não temos vida. Merecemos ir. E aí é uma coisa importante, quando nós olhamos esta leitura de Isaías. O que nós fazemos com as folhas secas que caem da árvore? Que muitas vezes nós dizemos assim, não aguento mais essas folhas. Quanta sujeira tem aí, eu tenho que ficar limpando isso o dia inteiro. Não aguento mais. Creio que muitos de nós já falamos isso. Nós também somos assim. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós menosprezamos esta palavra, quando nós desprezamos o Senhor, quando nós desvalorizamos a sua palavra, quando nós negligenciamos o chamado que Deus colocou em nossa vida de anunciar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, e que é um baita de um privilégio que nós temos. Falar de Jesus às pessoas, falar do Salvador, que veio de forma humilde, colocado numa manjedoura, pois não havia lugar para ele nascer lá na cidade de Belém, não havia nada de bom para recebê-lo. Foi colocado na manjedoura dentro da estrebaria, e muitos hoje, como aquelas hospedarias naquele tempo também dizem, não há lugar para Jesus. Jesus não deve fazer morada em minha vida. Mesmo cristãos falam isso. E depois, de maneira maravilhosa, morreu na cruz para nos salvar. Este é o nosso Salvador. E nós, quando desprezamos Ele, somos como folhas secas. Merecemos ser varridos e jogados no lixo, queimados. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vem e pega estas folhas secas, com a água do batismo, com a palavra, com a ação da Santa Ceia e da nova vida. Assim como o profeta Ezequiel escreveu do vale dos ossos secos, que Deus fez brotar vida naquele vale.
naqueles ossos que estavam mortos, a palavra do Senhor operou vida. E nos nossos corações secos pelo pecado, Deus também opera a vida. Mas nem por causa disso deixamos de sofrer. Continuamos a sofrer, pois estamos no mundo pecador. Um mundo afetado pelo pecado, e nós também somos pecadores. E então, sobre este salmo, eu fui buscar a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, e ela diz assim: o salmista implora que Deus restaure seu povo após este cair perante exércitos estrangeiros. O salmista reconhece que os atos de salvação de Deus no passado concedem garantias para a salvação que Deus realizará no futuro. Israel, repetidas vezes, afastou-se do Senhor, ocasionando assim o juízo divino como um chamado ao arrependimento. De que forma temos nós sofrido como resultado do nosso afastamento? O modelo divino de salvação ao longo da história concede garantias confiáveis. Deus nos salvou anteriormente, Ele haverá de nos salvar novamente. Ou seja, muitas vezes sofrimentos acontecem porque nós estamos afastados do Senhor. Podemos até nos perguntar, mas e nós que estamos na igreja? E nós que confiamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, será que merecemos sofrer? O salmista responde: faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. E nós temos que entender esta última frase: e seremos salvos. Talvez nós podemos trocar este verbo. Nós somos salvos. Nós estamos salvos no Senhor. Mas esta salvação não é aqui agora. Esta salvação não é para continuarmos a viver neste mundo corrompido pelo pecado. Esta salvação não é para nós abraçarmos este mundo e esquecermos a eternidade. Há poucos dias, as leituras do nosso culto apontavam para nós estarmos vigilantes quanto aos dias do fim, a chegada da volta de Cristo, o dia do juízo final. Por isso, muitas vezes, quando nós temos apenas os nossos olhos fixos neste mundo, mesmo crendo em Cristo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Quando as coisas do mundo querem nos afastar de Jesus, querem nos afastar da nossa comunhão com Cristo e com a igreja, que é o corpo de Cristo. E preferimos as coisas do mundo. Somos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque nós não vivemos a misericórdia do Senhor. Nós estamos desprezando a salvação do Senhor. Nós estamos dizendo que eu não quero a prosperidade que o Senhor está concedendo para a minha vida. E essa prosperidade é o perdão dos pecados. É uma fé firme, uma fé atuante, um testemunho legítimo de quem é o Senhor e o Salvador da minha vida. Nós ouvimos no texto do Evangelho a entrada triunfal de Jerusalém. Muitas pessoas estendendo capas e colocando ramos, como se fossem um tapete vermelho para Jesus adentrar em Jerusalém, dizendo: Hosana, salve o filho de Davi, salve o Rei dos Reis. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E menos de uma semana depois, crucifica-o, eu não quero ele, eu quero o ladrão Barrabás. Algo semelhante acontece em nossa vida? Provavelmente. Quantas vezes nós dizemos Deus em primeiro lugar, o Senhor na minha vida. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é aquele que me conduz, e desprezamos o Senhor várias vezes.
Somos como aqueles que nós criticamos, que estenderam os ramos e depois pediram pela sua crucificação. Nós devemos valorizar a palavra do Senhor em nossa vida. Nós devemos viver o que o primeiro mandamento diz. A explicação que Lutero dá. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Nada neste mundo é mais importante do que o Senhor para a minha vida. Porque se eu considerar qualquer coisa mais importante que Deus na minha vida, do que Cristo como meu Senhor e o Espírito Santo como meu santificador, eu estou desprezando a salvação que Ele me dá. Não estamos dizendo que a partir de hoje todos nós temos que viver 24 horas dentro da igreja. O bom seria que ficássemos o grupo do Senhor salvo aqui esperando Ele. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Assim como as luzes de Natal iluminam a nossa cidade, se bem que muitos enfeitam a cidade, no comércio para chamar a atenção das vendas, e nos lares muitas vezes, só para dizer que é um momento diferente, e que neste momento vamos pausar um pouquinho com as desavenças, as brigas, e vamos esperar o ano novo chegar. Diferentemente de temporárias, as luzes cristãs da nossa vida devem iluminar a nossa sociedade todos os dias do ano, não só nessa época. Por isso nós devemos agarrar o que Deus nos dá, a prosperidade que o Senhor nos dá, que é o perdão dos pecados, é a salvação, é a vida eterna, mesmo nós estando aqui neste mundo ainda. Mas em Cristo eu tenho a certeza de que eu sou perdoado. E se eu sou perdoado, eu sou salvo. E como salvo, eu vou viver neste mundo. Eu vou transmitir esta palavra. Eu vou proclamar isto para todos que estiverem ao meu redor. Eu vou dar testemunho disso, mesmo que eu seja zombado. Mesmo que as pessoas não queiram estar comigo. Mesmo que me chamem de diversas palavras que sejam pejorativas para mostrar a minha entrega e a minha confiança no Senhor Jesus. Quantos já foram perseguidos porque eram cristãos? Martinho Lutero foi perseguido. Antes de Lutero, houve um outro reformador chamado John Hus, que foi queimado na fogueira, porque ele queria trazer a palavra para a vida das pessoas, e muitos não quiseram. Quantos relatos nós temos do apóstolo Paulo sendo chicoteado, sendo preso, sofrendo, e tantos outros, como o mártir Estevão, que foi morto a pedradas, e o próprio Paulo estava observando isso antes da sua conversão e aprovava isso. E nós pensamos que os nossos sofrimentos são as piores coisas da vida e que nós temos que aproveitar a nossa vida aqui neste mundo. Nós vamos aproveitar bem a nossa vida neste mundo se nós nos apegarmos ao nosso Salvador. E não só isso, compartilharmos isso, mostrarmos isso para todos que estão ao nosso redor. Não importa se o Senhor permite que nós estejamos comendo um pão de lágrimas, bebendo um copo de lágrimas, se as nações vizinhas estão brigando por causa da nossa terra, ou se os nossos inimigos estão zombando de nós. O que importa é que eu posso chegar como salmista para Deus e dizer: ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia. Pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, mostra-nos o teu poder. Vem e salva-nos. E o Senhor vem. E o Senhor nos salva. O batismo é uma prova disso. A palavra é uma prova disso. Santa Ceia é uma prova disso.
A nossa comunhão cristã é uma prova disso, de que nós somos salvos no Senhor. Por isso, queridos, nós devemos fazer como o salmista, implorar pela ajuda e condução do Senhor e nos agarrar a isso. Não abrir mão disto de nenhuma maneira. E Deus nos conduz através da palavra e dos sacramentos. Foram os meios escolhidos por Ele. Muitas vezes nós até questionamos: por que é assim? Será que não poderia ser de outra maneira? Poderia, mas não é. Deus escolheu assim. E quando nós questionamos ou desvalorizamos estes meios graciosos que Deus nos dá, nós estamos questionando e desvalorizando o Senhor. Por isso nós devemos, como eu disse, fazer como o salmista, implorar pela ajuda do Senhor, implorar pela sua condução no mundo, na nossa vida, porque muitas vezes diversas coisas querem nos afastar do Senhor. Os nossos inimigos, o diabo e todos os demônios, os anjos que deixaram o seu serviço ao Senhor para se rebelarem contra Ele. O mundo, que é um mundo corrompido, é um mundo onde quer mostrar que o que vale é nós sermos felizes. Não importa valores, não importa doutrinas, o que importa sou eu. E este mundo é influenciado, talvez pelo pior dos nossos inimigos, a nossa natureza pecaminosa. Esta é aquela que nos faz realmente nos afundar na lama do pecado. E é contra esta que nós temos que lutar, com as armas que o Senhor nos deu. Novamente, citamos palavra e sacramentos. E estas estão presentes na igreja, são a essência da igreja. E neste advento, que nós estejamos vigilantes contra as investidas, principalmente da nossa natureza pecaminosa, que quer fazer com que nós deixemos o Senhor de lado, que nós entremos na onda do mundo, que nós celebremos o Natal, ok, mas que 2, 3 dias depois já passou toda a celebração do Natal. Vamos nos preocupar com o Ano Novo, depois vamos nos preocupar com o Carnaval e assim por diante. A mensagem do Natal e da Páscoa devem estar todos os dias vivas e a brotar em nosso coração. Não sumirem de uma hora para outra por outras coisas que surgem. Mas realmente que nós possamos confiar, como o salmista confiou, e implorar a Deus e fazer deste versículo que se repete 2 vezes no texto de hoje, 3 vezes neste salmo, como um refrão, um estribilho para a nossa vida. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. E que nós possamos enxergar a misericórdia do Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos a ajuda de Deus, e quando Ele nos ajuda, mas não é da maneira que nós queremos, nós não valorizamos a ajuda de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor vem a nos perdoar através da palavra, o Senhor vem a nos fortalecer, o Senhor vem a nos dar um novo dia. Sim, começamos um novo ano da igreja. Novamente estamos nos preparando para celebrar o Natal. E infelizmente muitas pessoas dizem: o Natal este ano não vai ter alegria. Nós várias vezes ouvimos, desde que as nossas mesas começaram a ficar mais vazias, o Natal parou de ter sentido. Quantas famílias não falam isso? E esquecem a alegria do Natal.
Jesus Cristo Salvador veio nos dar vida para que nós possamos estar num Natal eterno no céu. Uma comemoração eterna no céu. Cada vez que nós celebramos alguma coisa a respeito do Senhor aqui neste mundo, nós estamos testemunhando a alegria da eternidade. E aqueles que lá já estão em eterna festa. E uma coisa muito importante que nós devemos lembrar: eles não querem que nós estejamos tristes. Não nos veem, não nos ouvem, não podemos orar para eles, não podemos nos dirigir para eles, mas nós sabemos que eles estão felizes e nos querem felizes também. Por isso nós devemos celebrar o Natal na essência dele, Jesus o Salvador. E assim nós iremos prosperar de novo. Nós iremos desfrutar da misericórdia do Senhor e poderemos viver na certeza da sua salvação. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer hoje e sempre, para estarmos sempre confiando que somente o Senhor pode nos salvar. Ou, como diz ali a imagem, eu não sou nada sem Deus. Eu preciso do Senhor. Eu sou nada. Eu preciso de Deus. Eu preciso dele estendendo a sua mão para me levantar das águas, para me proteger, para me conduzir. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.